Olá, pessoal. Então, nós vamos fazer agora um vídeo sobre o desenvolvimento de Laplace, tá? Na verdade, a gente usa muito o desenvolvimento de Laplace para matrizes de ordens maiores que 3, também utilizáveis no caso 3 por 3, porque a gente vai ver que o desenvolvimento de Laplace, a cada aplicação que a gente faz dele, a gente consegue diminuir, reduzir o cálculo da matriz para uma ordem a menos, né? E isso facilita bastante aí a nossa vida, tá? Então, primeiramente, vamos tentar entender de onde surgiu, né? Qual que foi aí a motivação, algebricamente, como que se fundamenta isso, tá? Aqui a gente tem o caso da matriz 3 por 3, tá? Na matriz geral, 3 por 3, né? A1, A2, A1, 3, né? As linhas, né? E as colunas. Bom, esse cálculo aqui saiu da fórmula, né? Dos determinantes, como somatórios dos fatores, considerando as inversões e tudo. Só que também é possível conseguir esse cálculo aqui usando a regra de Sarros, né? Bom, aí, tanto é que a primeira diagonal ela aparece aqui já, né? De primeiro, menos, enfim. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, é que se eu considerar, por exemplo, esses dois primeiros termos aqui, né? Essas duas primeiras parcelas, eu consigo colocar o A1 em evidência, olha. Tá? Consigo colocar o A1 em evidência, e o que sobra aqui é justamente esse determinante. Ó, A22, A33, menos A23, A32. O que seria isso? Seria o determinante de uma submatriz na qual eu desconsidero a linha 1, ó, a linha 1 e a coluna 1. Tá vendo? Se eu considerar essa matrizinha aqui, ó, é justamente esse determinante, ó, A22, A33, menos A33, A32, A23. Tá vendo? Então, essa reorganização dos termos, mesma coisa acontece aqui com o nosso segundo termo. Se eu colocar o A12 em evidência, né, quem é o termo que vai sobrar aqui? Ó, justamente o determinante da submatriz que eu obtenho eliminando a linha 1 e a coluna 2. Ó, linha 1, coluna 2. Quem é minha matrizinha? A21, A31, ela aqui, A23, A33. E quem é o determinante dela? É justamente esse vezes esse, ó, menos esse vezes esse. Tá certo? Ou seja, é só uma reorganização dos termos. Mas o que eu consigo com isso? Eu consigo justamente o fundamento aí do meu teorema de Laplace, tá? Porque eu consigo reescrever esse determinante, que é um determinante de um 3 por 3, como a soma aí, tá? De 3 determinantes de uma ordem a menos, no caso 2 por 2. Fazendo como? Fazendo o A1 vezes, a gente vai escrever assim, ó, o determinante da Azão 1, tá? Lembrando, então, que quem é a Azão 1? É a submatriz de A, né? Excluindo ou desconsiderando a linha 1 e a coluna 1, tá? Então, eu desconsidero a linha 1 e a coluna 1 e considero a matriz A1, tá? Menos o elemento A12 vezes o determinante da submatriz A12. Quem é a matriz A12? Aquela matriz que eu vou desconsiderar. A linha 1, coluna 2. Olha lá, ó, A2, 1, 2, 3, é essa daqui. Mais o A13 vezes o determinante da submatriz A13. Quem é a matriz, a submatriz A13? Mesma coisa, vou desconsiderar a linha 1, coluna 3. Tá? Mais ainda, o próximo passo é definir o que é o cofator, tá? Porque o que vai ser o cofator
delta IJ. Ele vai ser justamente esse determinante da submatriz AIJ, só que ele vai estar afetado pelo sinal. Ele vai ser positivo ou negativo, dependendo do quê? Dependendo da paridade ali, do número, tá? Desse expoente. Então, por exemplo, aqui, tá? Isso aqui, ó, é o cofator 1, 1. Então, esse determinante de A vai ser reescrito como A11 cofator 1, mais o A12 cofator 1, 2. Ah, mas aqui era negativo. Sim, mas esse cofator A12, ele vai ter aqui, ó, no sinal dele aqui, ó, 1 mais 2, vai ser 3, certo? Menos 1 elevado a 3, realmente vai dar aqui, depois na hora do cálculo, o sinal de negativo, tá? E mais o A13 vezes o cofator 13, tá? Então, quer dizer, esse daqui é a reescrita da nosso determinante, tá? Usando aí esse procedimento, né, do desenvolvimento de Laplace. Bom, então o desenvolvimento de Laplace, ele considera aí, né, numa matriz quadrada, de ordem n por n, ele faz o cálculo do determinante dessa matriz quadrada como sendo o somatório, tá, dos elementos pivô, né, e vezes os cofatores aí. Então, a gente escolhe uma linha ou escolhe uma coluna, né, para isso, de elementos pivôs, né, e vai escrevendo os cofatores de cada um deles e depois faz a soma, tá? Lembrando, então, que esses cofatores, o delta IJ aqui, né, é o determinante da submatriz AIJ, que é a matriz, que é a submatriz que a gente desconsidera a linha I e a coluna J, né, afetado pelo sinal aqui, menos 1 elevado a I mais J, tá? Então, vamos fazer um exemplo, tá? Vamos pegar como exemplo aquela matriz que a gente já calculou, tá? Que é essa daqui. Vamos fazer a cópia dela para a gente colocar aqui. Aí vamos fazer, então, o determinante dessa submatriz, tá? Eu vou escolher aqui para elementos pivô, né, a minha segunda linha, tá? Vou escolher aqui a minha segunda linha, tá? Então, quer dizer que o determinante de A, ele vai ser, o meu elemento A21 vezes o fator mais o pivô A22 vezes o cofator 22 mais o A23 vezes o cofator 23, tá? Então, quer dizer, se eu trocar aqui, o meu A21 é 5, vou calcular o cofator aqui e vou colocar aqui. O meu pivô aqui é 2, vou calcular aqui o meu cofator 22. Mas o meu A23, ó, é 0, tá? Então, aqui a gente já vê uma vantagem, né? Quando a gente pega uma linha ou uma coluna aí de pivôs aí que tem o 0, algum 0, a gente já nem precisa calcular aqui, é um pivô, um cofator a menos, porque isso tudo aqui já vai dar 0, tá? Então, eu vou proceder com o cálculo do meu cofator 2, 1 e depois com o 2, 2. Bom, como que eu faço então o meu cofator aqui, né? 2, 1. Vai ser menos 1 elevado a I mais J, então vai dar 2 mais 1.
vezes o determinante da submatriz quando eu desconsidero a linha 2, coluna 1. Vou desconsiderar a linha 2, coluna 1. Então, a minha submatriz é 3 menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Bom, menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1. E agora eu tenho que fazer esse determinantezinho aqui. 3 vezes menos 3. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos, porque aqui eu subo. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Tá? Então, vai dar menos 1 vezes. Aqui eu tenho menos 11. Menos 1 vezes menos 11 vai dar mais 11. Tá? Então, eu já tenho aqui o meu valor de A21, do cofator 2,1. Então, vamos fazer agora o cofator 2,2. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, meu cofator 2,2, ele é menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes a submatriz, né? A22. Quem é a A22? É aquela submatriz onde eu desconsidero a linha 2, coluna 2. Então, a minha submatriz 1, 4, menos 1, menos 3. 2 mais 2 dá 4, menos 1 elevado a 4 dá 1. Né? Então, aqui não vai ter inversão de sinal. Vezes, aí vamos fazer esse determinante. 1 vezes menos 3 dá menos 3, menos 4 vezes menos 1, menos 4. Né? Lembrando que quando eu subo aqui, eu inverto sinal já. Então, vai ficar menos 3 mais 4, então vai dar 1. Então, voltando aqui nessa minha formulinha aqui, né, nessa minha escrita dos determinantes de A, eu já consegui calcular o valor do A21, não, né, do cofator 2,1. Tô aqui com a borracha. Eita. Tô aqui com a borracha. Bom, então vai ficar... Tô com a borracha aqui. Então, aqui vai ficar 11, 5 vezes 11, mais 2 vezes 1. Não é isso? Aqui vai para 0. Então, vai dar 55, que é o 5 vezes 11, mais 2. Que, então, o determinante de A é 57. Tá? Então, o que nós podemos perceber aqui? O que era a matriz 3 por 3 se transformou em uma soma de determinantes, né, de ordem menor, 2 por 2. Tá? Na 3 por 3 não faz muito sentido, mas, por exemplo, da 4 por 4 para cima, né, eu trago os cálculos para onde eu consigo fazer. No caso, eu consigo transformá-las em 3 por 3, certo? E a vantagem, sempre é interessante observar, então, como é interessante escolher como linha pivô aí, ou como coluna, uma linha ou uma coluna que tenha aqui zeros, né? Porque quanto mais zeros a gente tiver aqui como pivôs, menos cofatores a gente vai ter para calcular, tá? Poderia, por exemplo, ter escolhido a coluna 3, né? Poderia ter escolhido a coluna 3 e fazer aí, né, eles como pivô. Mas foi feito por linhas, tá? Esse é um exemplo da aplicação aí do desenvolvimento de Laplace para o cálculo, né, dos determinantes, ok? Até mais, pessoal.